a vitória sábado é inegociável. Até para dar uma resposta já, só não vamos ter 60 mil no Mineirão sábado, porque o torcedor, com a razão de sempre, está ali. Claro, né? Teremos 40 mil, não vou falar que 40 mil, poxa, é um público. Claro que não, né? Não é um baita público para estrear numa Série A, mas era jogo para 60 se o time tivesse dado outra resposta no começo de ano, né? O que teve até agora, aliás, que não teve, né? Foi resposta boa do Cruzeiro. Então, normal, né? O torcedor tá ali nessa, será que vou, será que não vou? Para ele animar a pagar um ingresso, por mais que o sócio tenha aí o time do povo que paga um preço bem mais acessível, cada sócio aí com o seu desconto, o cara, mesmo tendo esse tempo todo sem jogo, ele tá ali, não, vou esperar para ver, final de mês, né? Isso também interfere, né? Por mais que não teve jogo, o cara, ele utilizou a grana ali em outras coisas, né? O Rafa tentou comprar um ventilador durante esse tempo, tentou trocar air fryer, o Cruzeiro não jogou, aí ele não teve que gastar. Só não obtive êxito, né, nas trocas aí, que eu mandei a foto do ventilador pro Samu. Quem quiser pesquisar aí, ó, General Electric Vortalex Super Luxo. Pesquisem aí. Mas aí você está economizando no ventilador que você ganhou e gastando na conta de luz, Rafa. Você Pior tem que que ter um a conta de luz é planejamento pesada financeiro. mesmo. A conta de luz é É, pesada, mas também o bichinho, coitado. Eu já falei, Exatamente, hein, Rafa? a traseira dele fica igual o motor de um carro, tão quente. Imagina a energia que isso deve levar. claro. Um air fryer que um frango, para deixar ele um pouco com cor, tem que ficar 1 hora. É Então a você tem tal que. da economia não, para não usar outro termo, não inteligente, né? Você tem que saber É, compensar isso aí, Rafa. isso aí. Isso aí. Tem que colocar no papel, Rafa. Aqui, Mas aí você. o Thiago falou que eu tô fazendo propaganda pro ventilador. Rapaz, não é propaganda não, que ele já não é fabricado, já tem uns 30 anos que ele já não é fabricado. Ai, meu O Deus, nem ventilador é mais existe a velho que o empresa Rafa. mais. Não, é muito mais. O ventilador é mais velho que meus pais. Né? Pois é. Então o torcedor ele fica. Será que vou? Será que não vou? Ah, vou esperar. Vamos ver. Depois o Cruzeiro sai para enfrentar o Union, sai para enfrentar o Inter. Aí o Mochuca Rona é sem torcida. Aí tem só o Bahia lá no meio de abril. Até lá eu volto pro Mineirão com o time dando uma resposta boa. O que é normal, né? Se não tem 60 mil no sábado, é por culpa do que esse elenco aí fez no campeonato estadual, né? Se tem alguém que não é culpado dessa história é a torcida, né? Que tá fazendo sócio torcedor, tá comprando produto oficial, tá comparecendo aos jogos lá no Campeonato Mineiro, compareceu aos jogos lá nos Estados Unidos, muita gente lá nos Estados Unidos, os amistosos, também participaram lá, né? E o não ter 60 mil é a exclusividade aí da desconfiança que o pessoal do Cruzeiro passou para a torcida, né? Foi de dentro do campo para fora. E é igual eu falei, brinquei na live ontem, mas é verdade. Eu espero que seja o jogo com o menor público do Cruzeiro, que a partir de sábado o Cruzeiro começa a ganhar, retomar essa confiança, engrenar uma boa sequência no início do campeonato, que é importante, pensando a longo prazo nos objetivos de Libertadores, de estar no topo da tabela, que ele consiga bons resultados ali, começa ganhando ali do Mushuki Runa no primeiro jogo em casa da Sul-Americana, para que quando chegar lá na frente, no meio de abril, a gente já começa a voltar a ter os fluxos de 50, 55 mil, porque, pô, claro, a gente vai lá para ver o Cruzeiro sempre, o Cruzeiro é o mais importante, mas todo mundo concorda que prefere ver um time cheio de jogadores mais renomados agora, que com a chance de disputar por coisas grandes, com um treinador gabaritado, do que em outros anos, que às vezes não estava jogando, o pessoal não sabia muito bem quem eram os jogadores, chegavam umas contratações que todo mundo duvidava. Então, assim, o momento hoje tem jogadores e um elenco, um treinador muito mais chamativo, atrativo para o torcedor do que em outros tempos, né? Então, justamente não estar lotando o estádio é por culpa da desconfiança que está vindo de dentro para fora do campo. E a resposta tem que vir da mesma forma, de dentro para fora do campo. Não é achar que qualquer coisa que esse time fizer, a torcida vai estar sempre colocando 60 mil lá, não. Embora, se o bicho apertar, claro, tomara que não aconteça, mas sempre que o bicho aperta, a torcida vai lá também e lota o estádio para poder empurrar o time. Então, acho que se tem alguém que não pode ser criticado em hipótese nenhuma nessa história toda, é a torcida do Cruzeiro.
E eu vou até assim, discordar um pouquinho, de uma certa forma, de vocês, que mesmo com o vexame que o Cruzeiro deu no ano passado, uma sequência de vexames, o Cruzeiro passa 2024 colecionando vexames, inicia 2025 colecionando vexames. Mesmo assim, não fosse essa questão aí de ser um finalzão de mês bravo, né, e do futebol hoje em dia não ser mais uma atividade barata. Isso aí não é só o Cruzeiro. Em geral, hoje em dia, você ir ao estádio é um programa que você gasta um valor considerável, né? Não fosse isso tudo, ainda teríamos um Mineirão lotado, mesmo com os vexames que esse time acumula, né? O que mostra uma confiança no time que realmente não é normal, né? A torcida do Cruzeiro se destaca muito e acho que mais uma vez prova isso. Exatamente. E eu tenho até uma pergunta aqui, ainda falando sobre o público, eu tinha Ô, separado ela Patri, aqui. Fala, Samu. peraí, o Rafa falou o quê? Eu não entendi, Rafa. Que mesmo com esses vexames todos, não fosse o final de mês bravo, não fosse o valor do futebol hoje, que é um valor Ah, muito tá, não, considerável aí para ser no sim. estádio, mesmo assim a gente teria o estádio lotado, com os vexames todos. E eu creio que vai bater os mais de 40 mil para essa estreia aí contra o Mirassol, né? E temos que ressaltar a partir do Mirassol também, além da sequência de jogos, aí falando só a título de campeonato brasileiro, né? Teremos o Inter, teremos São Paulo, teremos Bahia, fora nesse intervalo aí as 3 primeiras partidas, né? Do primeiro turno, podemos assim dizer, da fase de grupos da Sul-Americana, tanto o Nyon, Santa Fé lá da Argentina, Muxuque Runa, depois o Palestino no Chile. Então, a tendência, pelo menos em teoria, eu gosto sempre de falar em relação à teoria, para que o torcedor do Cruzeiro, principalmente os que estarão no Mineirão, né, tenha tranquilidade, principalmente para encontrar o Mirassol ali, que realmente não faz um bom ano, mas para também ter uma paciência em que o Cruzeiro possa buscar essa vitória e ter mais que obrigação de conseguir isso, mas torcedores, calma, né? Senão já começa uma pressão lá exacerbada antes mesmo do Cruzeiro conseguir fazer um gol. E o Cruzeiro, né? Então, em teoria, pega o Mirassol agora e depois a tendência é pegar aí adversários bem mais qualificados, né? E precisamos aí estar numa alta rotatividade para conseguir essas vitórias. Teve alguém que perguntou que, Samuca, só ainda falando de público, nessa expectativa também para o jogo de sábado, o Gleison Evangelista Salles, qual foi a média de público do Cruzeiro ano passado? E eu até puxei aqui, o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro teve a 10ª maior média do Campeonato Brasileiro, né? E em 18 jogos, lembrando que teve aquele jogo do Palmeiras, né? O Cruzeiro foi o único que, como mandante, fez 18 jogos aí como mandante no ano passado e teve uma média de 30 mil torcedores por partida. Ao todo, foi um público de 540 mil torcedores. Então, é um Cruzeiro aí sempre mantém médias altas, né? Mesmo com problemas, igual foi o ano passado, sem poder jogar uma partida dentro de casa aí de portões fechados, que não sabemos muito bem o motivo, né? Sabemos, né? Na verdade, sabemos, né? Não entendemos, compreendemos.